trazendo mais um case super legal aqui, que desde da reunião aí a gente já ficou bem encantado, que são daqueles casos de empresas que nascem da necessidade real do produtor rural ali, né? Nasce já com o DNA do campo, né? Então a gente vai receber aqui os irmãos, né? O Igor e o Breno Serafim, da Bit Electronics, né? Que vão apresentar para a gente aqui propriedade e produtor rural conectados. Sejam bem-vindos. Muito obrigado pela oportunidade. Quem de vocês sabe qual a quantidade de produtores rurais que a gente tem no Brasil? E qual o percentual deles em pequenos, médios e grandes produtores? Então, a gente tem mais de 5 milhões de produtores rurais e apenas 1% são considerados grandes produtores, acima de 1.000 hectares. Lógico que isso, de acordo com a região, isso tem alguma mudança, né? Porque um produtor que está lá no Mato Grosso, de certa forma, ele é um produtor, uma área que ele tem uma área, se tiver uma área muito grande, né? Ele é considerado um produtor grande acima de 10.000 hectares, por aí. Se a gente for pensar no sul do país, as áreas são bem menores. E, diante disso, de todos os produtores no Brasil, uma das grandes dificuldades que tem é justamente a questão da conectividade. Esse é um índice, que é o ICR, que é feito pela Associação Conectar Agro, que a gente faz parte, que fez esse estudo junto com a Universidade Federal de Viçosa, que ele gera justamente um índice de conectividade nas áreas rurais no Brasil. Então, você pode ver que nas regiões sul e sudeste é onde está mais bem concentrado a quantidade de conectividade com relação às demais regiões. E foi justamente diante dessa dificuldade, há 17 anos, isso que a gente está falando agora, imagine isso há 17 anos atrás, que a nossa empresa surgiu. Mas eu vou voltar um pouquinho no tempo para contar um pouco mais da nossa história, para explicar como foi o surgimento da nossa empresa. Nós somos filhos de produtor rural, então a gente nasceu na fazenda, e todas as férias a gente ia sempre para a fazenda, passar as férias e trabalhar como operador de máquina. Começamos como badeco mesmo. E aí, em 2001, a gente foi fazer a Universidade Federal de Viçosa. Eu sou formado em Administração de Empresa na Universidade Federal de Viçosa. O Breno é formado em Agronomia, tem mestrado em Solos. E depois de formar, a gente voltou para trabalhar com meu pai. E, voltando a trabalhar com meu pai, tinha uma grande dificuldade, que era a conectividade, a ligação para a fazenda com a cidade, porque o escritório ficava na cidade. E era na época que tinha que passar um fax, só tinha telefone fixo, passava o fax para poder pedir de compra e tudo mais. E estava começando a parte de telefonia celular, estava começando a evoluir mais. E a gente sempre pensando em procurar soluções de tecnologia para resolver problemas reais, que é o que a gente tinha na época. A gente achou uma solução fora do Brasil, porque aqui era muito caro isso. Meu pai comprou a ideia, compramos 2 unidades, instalamos uma, funcionou. E como era um produtor, eu falei assim, como é que a gente vai vender isso? Aí, mais uma vez, colocamos no Mercado Livre, né? Vamos pôr lá e ver o que acontece. Passado 3 dias, vendeu o produto. E aí começou a empresa, com R$300 meu, R$300 do Breno. A gente comprou mais 3 unidades e aí a empresa foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E aí, em 2008, que foi quando tudo aconteceu, que a gente fundou a empresa e começou a trabalhar voltado justamente para melhorar a conectividade para áreas remotas. Porque a conectividade ela não serve apenas para o agro, né? Só que como a gente tem a veia no agro, a gente sempre atendeu cada vez mais clientes. Então, são 17 anos de empresa, mais de 20 mil clientes atendidos, e presente em todos os estados. E essas são algumas das empresas que a gente atendeu. Tem empresas voltadas para o agro, mineração, a parte de eucalipto, durante todo esse período. Esse ano a gente participou da revista Exame, né, do ranking, e a gente teve a excelente notícia que ficamos classificados entre as empresas que mais cresceram. E a gente também tem um cuidado muito grande de estar sempre dentro de algum ecossistema que tenha relação com o nosso negócio.
Então, a gente participa da Conectar Agro, que é um ecossistema voltado para a conectividade no agronegócio. Tem um hub de inovação voltado para a agricultura. E também temos a parte de desenvolvimento da empresa e colaboradores, tanto um sistema para poder melhorar a parte de gestão e treinamento dos colaboradores, e também o Deocarne, que é o que a gente faz a evolução dos nossos colaboradores na empresa. Esse ano, a gente participou de 3 das 4 maiores feiras do Brasil, Tecnoshow, Show Safra e Bahia Farm Show. Bem, falar um pouco, né, dentro do carro-chefe nosso que nós iniciamos, os produtos, né, iniciais que o Igor comentou na fazenda para resolver um problema, né, do meu pai, que são os repetidores de sinal de celular. Então, basicamente, antigamente, a gente, dentro da propriedade da sede, a gente ficava restrito a um celular conectado diretamente a uma antena que a gente chama de espinho de peixe. Então, para isso, a gente ampliou esse sinal de celular dentro da propriedade, onde que tanto a parte dos colaboradores teriam a capacidade de se comunicar para qualquer outro celular que estaria na cidade. Então, aumentaria essa parte de comunicação. E com a evolução, né, da potência desses repetidores, que a gente atendia tanto pequenos produtores e até mesmo a gente, com a evolução nossa e estudos, a gente começou também a atender distritos e povoados. Então, simplesmente por quê? Porque a operadora não iria ter, vamos falar assim, um retorno financeiro se colocar em algum distrito ou povoado de 100, 200 habitantes, por exemplo. E como é que a gente imaginou que escalaria isso? Porque hoje a gente não tem time de instalação. Então, hoje a gente tem instaladores e revendedores treinados e homologados por nós, e a gente imaginou como é que a gente poderia escalar isso. Então, a gente desenvolveu um software interno dentro da empresa, simplesmente para poder fazer o estudo de viabilidade. Então, a gente consegue remotamente informar até mesmo para, vamos falar assim, para uma prefeitura ou para alguma sede de grande grupo, que tem várias sedes, falar para ele qual que é a altura ideal para poder colocar uma torre, o local ideal também, e a altura de cada antena, tanto para receber quanto para enviar esse sinal e a área de cobertura desejada. Então, aí está um exemplo que a gente faz hoje dentro dos estudos de viabilidades que a gente promove. E não parando, né, da incessante necessidade de sempre estar evoluindo, a gente imaginou, o produtor tem esse deslocamento, né, da cidade e para o escritório, né, da cidade e para a fazenda. Então, esse meio termo aí, ele ficava em alguns momentos, pela dificuldade até mesmo de torres, né, de estarem muito espaçadas, a gente imaginou como é que a gente pode diminuir esse gargalo. O produtor, hoje em dia, ele precisa de, às vezes, pagar uma conta, né, assinar um contrato digitalmente. Então, aí a gente desenvolveu o repetidor de celular veicular, principalmente para diminuir esse gargalo dentro das áreas de sombra que ele tinha nesses percursos, até mesmo em viagens, né, que eles poderiam serem feitas. E a gente também fez até um estudo, né, com base de áreas planas, a melhoria era acima de 70% mais de presença de sinal, e áreas declivosas, acidentadas, ele tinha uma melhoria de presença de sinal acima de 50%. E aí a gente imaginou, dentro dos 2 anos, 2022, 2023, com a vinda da Starlink, a gente imaginou assim, será que nosso negócio vai morrer? Por um outro lado, a gente imaginou que achamos soluções para que isso não acontecesse. Então, a gente abraçou realmente situações com as antenas, né, que depois que passou um certo período, surgiram planos até mesmo da Starlink para poder ser utilizado em viagens, né, em movimento, e aí a gente fez várias cases, desde a geração 2 até as atuais, que é a Mini, a gente conseguiu fazer as cases para, em movimento, você ter conectividade 24/7, ou seja, o tempo todo você tem conectividade, seja para qualquer lugar do Brasil hoje, seja para uma pescaria, seja para uma viagem em família, você vai ter conectividade a todo momento com a antena da Starlink.
Então, basicamente, a instalação é bem simples, né? Então, você coloca só no veículo e coloca no acendedor de 12 volts, você já está conectado. E aí, também uma outra dor, né, uma propriedade do nosso pai em Tocantins, não chegava o sinal de celular com qualidade. E aí, depois de que a gente tinha uma internet confiável, né, com a Starlink, a gente imaginou o seguinte: como é que a gente consegue abranger essa área, já que o sinal de celular não tem, como é que a gente consegue abranger com sinal de Wi-Fi, né? Então, através disso aí também, uma outra dor, a gente desenvolveu rádios de longo alcance para ampliar o sinal de Wi-Fi na propriedade, até mesmo utilizando rede mesh e abrangendo toda essa, vamos falar assim, umas áreas enormes, tipo, a gente consegue hoje escalar isso, cascatear a cada 1,5 km, 2 km, colocando uma antena dessa e você cobrir praticamente quase toda a propriedade com Wi-Fi. Também, né, seguindo o mesmo modelo do repetidor, a gente desenvolveu uma plataforma para a própria usuário poder dimensionar, né, como seria uma área de cobertura com esse nosso equipamento que a gente desenvolveu. E em meio a todos esses produtos, né, que a gente veio lançando, a gente meio que empacotou tudo numa solução única, né, que a gente chama BitStation. Ela praticamente é um reboque, né? Então ela é totalmente autônoma, móvel e tendo internet também e o monitoramento. Então basicamente ela tem uma placa solar, um roteador de longo alcance que fica ali em torno de 6 a 7 metros e você consegue ter uma rede Wi-Fi em torno aí dos seus 600 a 700 metros ao redor dela e uma bateria, uma estação de energia interna que vai durar 24 horas constantemente. E em meio a isso, né, sabendo e colocando algumas soluções nessa questão de conectividade, a gente falou assim, e chegando novos problemas para a gente poder solucionar, a gente começou também a ter investimentos em IoTs, nos hardwares em si. Então a gente já veio da empresa de conectividade e agora a gente está também aumentando nosso portfólio, trazendo produtos hardwares voltados para o IoT. Então, a gente tem esse problema que aconteceu, esse foi quando eu voltei a trabalhar com meu pai. Eu cheguei para ele e falei assim: pai, como é que você sabe o que aconteceu na fazenda? Ele falou assim: eu ligo para o Hernando, que é meu primo, que era gerente na época, e ele me fala o que acontecia lá. Eu falei assim, eu tinha recém-formado, eu falei assim, a gente aprende muita coisa na teoria, né, mas tinha que vir um relatório, tinha que vir alguma coisa assim. E ele falou assim: não, mas é assim que funciona. E esse problema sempre ficou enraizado, e agora, como a gente tem uma internet de qualidade, onde a gente pode desenvolver soluções que realmente vão funcionar, foi onde a gente desenvolveu essa solução, que é o BitConnecta. E isso é um exemplo de um problema real que aconteceu com um amigo meu, que ele foi fazer o plantio de milho, e o motorista, o tratorista, trabalhou uma velocidade acima. E quem vendeu a semente de milho para ele chegou, logo depois estava nascendo milho, e viu que os passamentos não estavam corretos. E virou e falou assim: olha, eu acho que está na velocidade mais rápida do que o normal. Ajustou isso e começou a plantar as demais áreas. Em cada hectare das demais áreas que ele ajustou a velocidade, foram 5 sacas de hectares, 5 sacas por hectare de produção a mais. A gente fazendo uma conta simples aí, de 2.000 hectares, que é o tamanho da área, estou falando em 10 mil sacas por hectares perdidos. Estou falando em R$500 mil. E com a nossa solução, ele conseguiria evitar esse risco, porque ele iria estar monitorando a velocidade máxima travada para que isso não acontecesse. A nossa solução é o BitConnecta, que é um rastreador que a gente trabalha com com 2 dados, justamente a geolocalização e a cercas virtuais, definindo quais áreas que são áreas agricultáveis, para que a gente possa gerar monitoramento online
consigo gerar regras para que, se cada máquina passou de tal velocidade, ele seja notificado no aplicativo. A gente consegue também gerar tempo parado, que foi uma solução que um cliente nosso solicitou, porque ele tem uma área na Bahia e ele fica sediado, a parte administrativa fica em Tumbiara, que é com relação ao pulverizador. Eu quero saber se aquele pulverizador passar de 15 minutos, que é o tempo de abastecimento, eu quero ser notificado, porque alguma coisa aconteceu de errado. Então, existem várias regras dentro do nosso sistema que realmente vão resolver dores reais do produtor. Eu fiz um benchmark em todas as outras plataformas que existem das montadoras, e o que eu percebi foi que são muitas informações que, na grande maioria das vezes, não são úteis para a operação real do produtor. E muito complexas de serem mexidas. E o que a gente quis fazer foi justamente a simplicidade de uma informação que vai gerar resultado para o produtor. E além de você fazer a consulta online, esse monitoramento, tudo, vai ter tudo isso para você consultar isso no próprio sistema, o que a gente quis foi um gerente para o produtor. Então, no final de cada dia, ele vai receber um relatório completo, no WhatsApp, no e-mail, de tudo que aconteceu com todas as máquinas. Porque a instalação é bem simples. O equipamento, ele funciona da seguinte forma. Ele tem uma placa solar em cima, ou seja, não precisa de energia, conectar em nada. E isso são ímãs. Então, qualquer superfície de metal que eu coloquei, pôs o sol, está instalado. Então, aí eu passo para a posição de poder monitorar tudo que se move na propriedade. Seja um implemento, seja um veículo, seja até a moto de um praguista, para saber se realmente ele foi fazer um levantamento de praga. Então, isso traz uma possibilidade para o produtor ter o controle total da operação dele na palma da mão. Então, a partir do relatório, a gente vai conseguir gerar a eficiência operacional, o controle de desperdício, tempo de deslocamento. Então, são informações que a gente consegue gerar que vão ser muito úteis para o produtor para a tomada de decisão do que fazer no dia seguinte. E a gente estava na feira, na Show Safra, lá no Mato Grosso, em Lucas do Rio Verde, e um amigo nosso que formou conosco na universidade, que sempre trabalhou na parte de sementes. E a gente conversando, e a gente contando um pouco da nossa história, ele é bem próximo, mas não sabia que a gente desenvolvia produto. E aí ele falou, vocês desenvolvem produto? Eu falei assim, desenvolvemos. Eu falei assim, legal. Eu tenho um problema muito grande na parte de semente, que é o controle, o monitoramento com relação à temperatura, umidade e CO2. Porque se uma dessas variáveis alterar durante o invase, quando se ensaca a semente até o plantio, isso pode influenciar diretamente no vigor da semente e a semente não nascer. E é um problema crônico com relação a isso. E aí ele foi falando e a gente foi montando o produto na cabeça nossa. E aí, diante desse problema, a gente já está pronto o produto, a gente vai começar a testar já em campo mês que vem, que é a BitLog, que é um sensor onde que eu vou fazer um monitoramento de temperatura, umidade e CO2 durante um ano. Eu vou ter essa rastreabilidade com relação a isso. E qual que é o intuito desse produto? É justamente gerar mais transparência com relação à negociação. Por quê? Porque eu vou ter como verificar se realmente houve alguma falha na armazenagem, houve alguma falha no transporte, houve alguma falha na armazenagem do produto quando chegou na fazenda. O próprio produtor vai ter a oportunidade de verificar, no momento que ele estiver plantando, ele vai poder verificar se realmente houve alguma oscilação dentro dessas três variáveis desde o início de quando foi ensacada a semente. E a gente está falando do mercado de 60 bilhões de reais em termos de semente. Então é um mercado muito grande, que é onde veio realmente essa dor. Só que esse produto ele tem um potencial muito maior, porque a gente está falando apenas de vamos falar assim, de um produto, somente da semente. A gente pode utilizar esse produto para a parte de exportação de amendoim, para ter um controle com relação a isso. Exportação de café. A própria parte do agro também, a parte de biológico tem crescido muito, que os biológicos têm que ser mantidos numa temperatura ideal. E isso, de certa forma, traz uma credibilidade, traz uma segurança jurídica, né, para as negociações.
evitando para que o produtor rural sempre ficasse, vamos falar assim, do lado mais fraco, que a indústria realmente vai impor isso. Porque o risco para o produtor rural, quando planta uma semente e não nasce, é muito grande. Por mais que a sementeira reponha a semente, o produtor perdeu o tempo e o custo da operação. E isso não volta. Então, isso, de certa forma, traz uma segurança jurídica para saber se realmente houve alguma falha durante o processo. E aí, esse aqui é só um esboço, né, de como que funciona o nosso Dash com relação às informações. E também, como que ele vai funcionar? Ele vai funcionar da seguinte forma. Através do nosso aplicativo, vai chegar próximo, conectar com esse dispositivo e o próprio celular que vai subir esses dados para a nuvem. Então, isso não existe nada no mercado, inclusive a gente patenteou essa ideia, agora por isso que patenteou esse produto, e por isso que agora eu posso estar falando um pouco mais sobre isso, porque a gente fez uma pesquisa e não existia nada no mercado igual a essa solução nossa. E agora eu gostaria de trazer vocês para poder refletir sobre o que realmente o IoT impacta, né? Se cada hectare conectado representa mais eficiência e mais lucro, imagine o impacto de uma fazenda inteira transformada pela IoT. A pergunta que fica é: você vai apenas assistir a essa revolução ou vai ser protagonista dela? Muito obrigado. Obrigado aí.